Enquanto 2020 começava, ninguém imaginava que nesse ano seríamos obrigados a permanecer isolados para evitar a circulação de um novo tipo de vírus. Em janeiro, ouvia-se boatos sobre a sua circulação na China, e em março, diversos países do mundo já relatavam seus primeiros casos. Hoje, dia 13 de outubro de 2020, são mais de 37 milhões de casos espalhados por 189 países. Mais de 1 milhão de pessoas morreram vítimas do coronavírus. E dessas 1 milhão de vidas perdidas, 150 mil foram de brasileiros, como eu e você. Nós não sabemos como o vírus foi transmitido para nós humanos, mas acredita-se que tem a ver com o consumo de animais silvestres comprados no mercado de Wuhan, na China. Microbiologistas, que são os profissionais que estudam os seres vivos que nós não enxergamos a olho nu, concordam que o coronavírus já circulava entre os morcegos asiáticos, mas não descartam que outros animais, como por exemplo o pangolim, podem ser reservatórios desse vírus. Muitas pessoas desinformadas acabam colocando a culpa da pandemia nos morcegos. Saber que fomos nós os responsáveis por permitir que esse vírus se espalhasse por todo o planeta, não os morcegos. Quando buscamos a informação divulgada em trabalhos científicos, vemos que na verdade os morcegos possuem várias características que podem ser transformadas em soluções práticas e inovadoras para combater a atual pandemia e quem sabe as próximas pandemias que podem vir a acontecer. Como? Bom, talvez a inteligência artificial possa ser a resposta. Por exemplo, alguns anos atrás, uma empresa britânica chamada Imerai desenvolveu um projeto baseado no mundo natural. Criaram um tipo de câmera que, ao invés de formar as imagens a partir da luz, como os nossos olhos, usava a ecolocalização para reunir os dados e formar as imagens, que conseguem transmitir uma sensação de profundidade e de distância. Mas o que é ecolocalização? Isso é bem importante. Ecolocalização é uma forma de localizar e identificar objetos a partir dos ecos da própria voz. O funcionamento é muito parecido com aqueles radares militares que são utilizados em submarinos. O morcego emite o grito e interpreta o eco que retorna, sendo capaz de formar uma imagem detalhada do mundo que o cerca. Se ele emite o som e o eco demora para voltar, isso quer dizer que não deve ter nada por perto. Mas se ele emite o som e o eco volta logo em seguida, isso pode indicar que tem algo próximo. E não é à toa que os radares modernos são inspirados na ecolocalização dos morcegos. Esse é o sensor biológico mais avançado da natureza. É fruto de diversas adaptações. Por exemplo, quando os morcegos gritam, eles conseguem literalmente separar os ossinhos do ouvido interno, sendo capazes de não ouvir os próprios gritos quando são emitidos, apenas quando retornam na forma de ecos. Ou seja, eles conseguem cancelar e ligar a própria audição por alguns milissegundos, milhares de vezes todas as noites. Também possuem orelhas que são extremamente sensíveis e capazes de detectar sussurros a grandes distâncias. Viu como, na verdade, eles conseguem enxergar o mundo muito bem? Usando uma potente combinação de visão e audição. A empresa criou o sensor e o adaptou a ferramentas da inteligência artificial. Com isso, criando uma máquina que identifica padrões, reconhece rotinas e se adapta a novas situações. Primeiramente, a empresa desenvolveu essa ferramenta para um uso doméstico. No entanto, eles viram na pandemia do Covid possíveis novas adaptações para a tecnologia. Viram que, na verdade, esse sensor pode ajudar no distanciamento social, nas escolas, escritórios, terminais rodoviários e diversos outros locais fechados, pois consegue informar quantas pessoas estão presentes e a que distância essas pessoas estão uma das outras. Tudo isso a partir da ecolocalização. Mas também é possível controlar pandemias de outras formas. Já pensou que é possível começar a combater uma pandemia muito antes dela acontecer?
Sério? Isso é possível? Eu pensava que as pandemias fossem previsíveis. É aí que você se engana. Tentar entender como uma pandemia começa pode ser extremamente importante para sabermos como impedir que uma próxima aconteça. Vejamos, por exemplo, o caso do vírus Nipah, um vírus que é transmitido pela saliva dos morcegos para os humanos. Esse vírus é muito comum na região sul e sudoeste da Índia. Desde 2000, já houveram 3 surtos da doença, com alguns mortos. O surto mais recente aconteceu 2 anos atrás. Em 2018, uma região distante praticamente 2.000 quilômetros do último surto conhecido foi afetada pela doença. Isso intrigou os pesquisadores, porque as análises anteriores previam que o vírus não tinha tanto potencial para chegar tão longe assim em tão pouco tempo. Então, como foi possível para o vírus viajar tão longe e tão rápido? A resposta não estava no vírus em si, estava na verdade nos seus hospedeiros, e ela só foi encontrada graças à inteligência artificial. Os cientistas indianos criaram uma máquina com machine learning, ou seja, criaram uma máquina que era capaz de aprender. Com isso, a máquina analisou os dados e buscou por padrões que sempre estiveram ali, mas que nós nunca fomos capazes de conseguir achá-los. Graças ao uso da tecnologia, os cientistas foram capazes de identificar que 4 novas espécies também eram transmissoras do vírus. Isso quer dizer que o vírus não era tão limitado quanto nós pensávamos. Eles fizeram isso combinando e comparando os traços dos morcegos que já eram transmissores do vírus, como por exemplo a dieta, os hábitos migratórios, a reprodução e etc. Sensacional, não é? E se eu te disser que esse método tem mais ou menos 80% de eficácia? Imagina só, no futuro, termos 100% de eficácia para rastrear uma pandemia muito antes dela explodir. Assim como os cientistas já estão fazendo quando vigiam os morcegos transmissores do vírus Nipah. Isso poderia salvar muitas vidas, pois seremos capazes de responder rapidamente e prevenir que novas epidemias aconteçam. É interessante que mais estudos envolvendo vírus e morcegos sejam feitos nos próximos anos, porque para um vírus, o morcego é um dos melhores hospedeiros possíveis. O morcego voa a grandes distâncias, tem uma excelente resistência até os vírus mais potentes e geralmente se protegem na companhia de dezenas, centenas ou até milhares de companheiros. Como vocês viram, saber quais tipos de morcego estão circulando por aí nos fornece um entendimento chave sobre o fluxo das viroses. E é aí que entra uma outra utilidade para a inteligência artificial. Ela pode nos ajudar a identificar os morcegos a partir da sua ecolocalização. A frequência e a duração dos pulsos, por exemplo, são diferentes em cada tipo de atividade que o morcego realiza. Não só isso, mas também tipos diferentes de morcego possuem diferentes padrões de ecolocalização. Esse método de identificação foi combinado com uma inteligência artificial e usado por uma equipe de pesquisadores do Uruguai, que identificaram todos os tipos de morcego presentes numa usina eólica, de forma 100% autônoma. Sério, eles simplesmente ligaram um gravador e a máquina fez todo o trabalho duro, identificando todas as espécies presentes na usina. Isso pode ser aproveitado de várias formas possíveis. Podemos, por exemplo, saber quais morcegos estão circulando por nossas cidades e áreas rurais, e quais desses morcegos são mais suscetíveis a serem transmissores de doenças, quais representam um risco para a saúde pública e quais são essenciais para a manutenção do meio ambiente.
Essa ferramenta pode ser usada em diversos estudos de conservação da vida selvagem, não somente para os morcegos, mas também para diversos outros animais de difícil identificação. Essas tecnologias e softwares só foram possíveis a partir do estudo dos morcegos. Daí a importância em se estudar e conservar os grupos animais. Esse pode ser o primeiro passo para a gente criar, desenvolver e incorporar novas tecnologias em nossa sociedade. Por isso, preserve.